bem-vindo à Talk Plus, ao Instagram da Talk Plus. Temos mais uma live incrível hoje e nós vamos entrevistar o Emerson Madaleno, que ele é gerente de resinas, né, da Braskem. Trabalha com... ele dá suporte na área de resinas da Braskem. Ele é engenheiro de aplicações para PVC. Então é uma grande honra, né, receber o Emerson hoje. E eu queria já dizer, você que está entrando na live aqui, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Siga-nos também no nosso canal no YouTube. Como esse tema vai ser um tema muito interessante, acredito, para muita gente, convide mais pessoas, use o aviãozinho aí, entre lá, chame seus amigos, porque eu acho que hoje vai ser realmente uma noite bem especial, né? Já estamos esperando o Emerson entrar aqui, para que a gente já o coloque na live e a gente comece. A Talk Plus é um canal... olha, já entrou. Vamos lá. Ele é um canal que a nossa missão é conectar pessoas e empresas no segmento plástico. É mostrar para o segmento plástico... Vamos lá. O Emerson já está entrando. É apresentar para o segmento plástico, apresentar as pessoas, apresentar as empresas, né? Muito boa noite, meu amigo. Tudo bem, Emerson? Tudo jóia? Boa noite, Júnior. Boa noite você aí, Maravilha. a todos os convidados e também aí aos amigos da Talk Plus. É isso aí. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui, né? A gente já conhece já de um bom tempo no mercado, conhece o calibre e o peso que você tem nesse segmento e a importância que você também tem para o segmento, tá? Então, para já dar com a família tudo em ordem, tá tudo bem por aí, porque nessa época a gente tem que perguntar sobre isso. Infelizmente a gente está passando um momento um pouco diferente aí do nosso dia a dia e graças a Deus está tudo bem aqui, confinados em casa. Então tá bom. Então, para a gente dar um start aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo de hoje, fala um pouquinho, Emerson, sobre o histórico da tua carreira, né? Como você começou e o caminhar aí da tua carreira até agora. Legal. Boa noite aí a todo mundo, né, como eu comentei. Agradeço aí ao canal Talk Plus aí pelo convite e acredito que tem muitos amigos aí em comum nosso aí do meio termoplástico, do meio plástico, participando. E como não diferente, né, Júnior? Eu comecei como técnico em plástico no Senai Mário Amato, na ocasião ainda era ocasião Frederico Jacó, então como acho que uma grande maioria de hoje dos amigos aí do setor plástico, o Mário Amato sempre faz parte dessa história. E passei por duas empresas, essas duas empresas trabalhavam com diversos polímeros e diversos processos. Passei um ano trabalhando nessas empresas e depois eu entrei na CPC. CPC era a Companhia Petroquímica de Camaçari, produtora de PVC. Ela vinha do modelo tripartite, né, entre o capital privado, um capital estrangeiro com tecnologia e também um aporte da Petroquisa, que era o governo incentivando a cadeia petroquímica do Brasil. E aí, com o advento aí da modificação, ou pelo menos da melhoria da petroquímica, né, a consolidação da petroquímica nacional, isso virou Triquem, OPP e então Braskem. E aí eu vim trilhando todos esses caminhos aí dessa consolidação da petroquímica e são 30 anos já no setor termoplástico, trabalhando aí com os mais diversos tipos de segmentos de mercado. Tá. Mas sempre na linha de PVC ou você trabalhou também com alguns outros polímeros? Eu comecei com outros polímeros, Júnior. E quando então tive o convite de ir para a CPC, foi que eu conheci de fato o PVC. E aí eu até brinco muito com os clientes ou com as pessoas que estão no ramo do PVC, que você levam por volta de uns 10 anos para falar, pô, eu acho que eu estou entendendo sobre o PVC. Aí com uns 20 anos você fala, pô, eu acho que eu entendo o PVC. E com 30 anos você chega à conclusão que você não entende nada sobre o PVC. Não entende então, nada. É um pouco disso, tá? Então é interessante dividir com vocês esse tipo de comentário.
É verdade, é verdade. E qual a importância hoje, você que está tão, né, a gente sabe que o PVC é uma resina muito, ela é muito versátil, né? Ela é versátil demais. Qual a importância que você vê hoje da resina de PVC para o nosso mercado, né? A resina de PVC, eu vi até na chamada, né, que a Talkplast fez sobre o evento Sim, hoje, achei bastante interessante, né, já o briefing que a gente ia conversar aqui, é diferente sim, de muitas das resinas termoplásticas que a gente tem no mercado, principalmente as olefinas, né, polietileno ou aham, polipropileno, que você tem um viés totalmente petroquímico. A resina de PVC ela é um pouco diferente porque ela tem uma parcela grande da sua composição, ela vem de um sal mineral, né? Então, sim, para a obtenção do cloro, para a composição da molécula do PVC, uma parte vem, então, do sal marinho, que é o cloro. Por isso que é muito importante, quando a gente fala em PVC, é muito importante entender que a cadeia do sal marinho, ela, para fazer o hidróxido de sódio, então tem uma parte que vem o sódio, e depois com a sim, molécula de cloro que sobra dessa reação, eu faço o PVC. Então o PVC ele tem uma grande participação no segmento, na cadeia da soda cáustica, que vai para a indústria de alumínio, papel, celulose, alumínio. Então, são vários setores que dependem desse hidróxido de sódio, e a parte de cloro, que é onde a gente comenta que um cloro seguro é quando ele está dentro da cadeia do PVC, e aí a gente tem, então, por ser um polímero que, diferente de outros, ele necessita de uma aditivação para ser sim, processado, então, muitos dos aditivos, ou muitas de fabricantes de aditivos dependem da cadeia do PVC também para a sobrevivência. Então, é um polímero sim. que tem um viés na cadeia química e petroquímica vinda do hidróxido de sódio, e também a parte do cloro que vai para a cadeia do PVC, aonde carrega com ele muitos dos aditivos que são hoje disponíveis para outros materiais, mas muito mais para o PVC. Sim. Eu acho, eu não me lembro agora, você sabe também, eu trabalhei com PVC muitos anos, minha família está envolvida nisso, Sim, sim. mas tem alguma resina de PVC que você você usa ela direto, que ela vem direto da petroquímica, sem você precisar fazer um composto, por exemplo? Eu acho que não, né? Não, não. Não tem. Praticamente, assim, não existe aplicações aonde o PVC é Ela utilizado queima muito sozinho. fácil, né? Exatamente, o processo de É, degradação dela acontece, então é necessária essa aditivação. Tá? A gente sempre comenta, né, que o PVC, até você comentou, né, a versatilidade que tem o PVC está muito alinhado e atrelado à aditivação. Então, quanto sim. mais criatividade você tem em novos aditivos, mais características diferentes você dá, tanto em processamento quanto em aplicação final para o polímero PVC. Sim. E ela é uma resina que aceita muita aditivação, né? A gente vê, Muito. meu Deus, tem milhares de formulação. Já vi compostos feitos com serragem, o pessoal põe serragem e ele aceita, você consegue É, processar, né? a gente até brinca bastante. Esse é o bom do PVC, que ele aceita muita Sim, aditivação, e o mal do sim. PVC, que ele aceita É que muita ele aceita aditivação. muita aditivação. Exato. Então, É com isso, verdade. você começa a, muitas vezes, desqualificar muito ou não ter características mínimas para alguma aplicação em função dessa fácil aceitação de aditivos. Sim, sim. Em resumo, então, assim, a gente tem. Eu acho que hoje ainda existem dois vieses, dois grandes tipos, a de emulsão e a de extrusão, né? Isso. Praticamente isso cerca todo o mercado que se fala em termos de resina, né? Exato. Nós temos hoje dois caminhos de polimerização, um é a de suspensão e a outra de emulsão. A de suspensão, quando eu faço essa mistura com aditivos, ele me dá um material que a gente chama de dry blend, uma mistura seca. Essa Sim, mistura seca, né, após aditivada, mesmo que eu coloque, vir a colocar aditivos líquidos, ela tem a capacidade de absorver, né, de absorção desses aditivos, e sim, com isso você tem uma mistura final seca. Essa mistura final, ela é facilmente levada a processos como calandra, extrusão, injeção também, não é tão rotineiro usar diretamente o dry blend, mas
Sim. são para aplicações aonde você exige uma matéria-prima seca. A resina de emulsão, ela segue um outro método de polimerização. Eu obtenho ela, a diferença basicamente de uma de suspensão para uma de emulsão está na sua morfologia, então tamanho de partícula e essas porosidades, né? Porque a de suspensão ela acaba absorvendo esses líquidos, então ela tem muita Sim. porosidade. De emulsão, menos porosidade. Então, com isso, quando você agrega a resina, um aditivo líquido, você torna o composto líquido. Então, a Sim. versatilidade, não só na aplicação, quanto no processamento, se dá porque a característica principal de um material plástico é a hora que você colocar a temperatura, ele ter fluxo contínuo para você processar. Sim. Então, Verdade. a de resina de suspensão, quando você coloca ela num equipamento e aplica calor, você então dá a ela esse fluxo contínuo. Quando você vai para a linha de emulsão, você não precisa de temperatura. Basicamente, a temperatura ambiente ela já é um líquido. Então, você tem processos, por exemplo, a gente até comenta muito sobre pesos de academia. Acho que é uma aplicação muito simples. Você tem ali um metal, que é o próprio peso da academia, e faz a imersão desse peso diretamente nesse líquido, que é quase que uma pasta, uma tinta, e aí coloca numa estufa para aplicar calor, e aí eu falo o efeito omelete. Então, do líquido com o calor, você então solidifica o material, e aí forma uma capa para os pesos de academia. Então, a versatilidade não só na aplicação, quanto também nos processos de transformação. Sim. Porque tem muita gente que está acompanhando nossa live, a gente sabe que os segmentos, o segmento plástico, né, acaba sendo aqueles produtos de criança, peças moldadas, né? Então você consegue, ele é tão versátil o PVC que você consegue moldar ele sem precisar de um equipamento em si, né? Dessa maneira, com esse tipo de resina. Exatamente. Então, assim, é isso que você comentou. A versatilidade também tem, com um baixo investimento em termos de equipamentos, você consegue processar, moldar ele. Então, alguns brinquedos, algumas peças assim infantis, ou até mesmo etiquetas, você consegue ter uma moldagem muito fácil porque o investimento é baixo. Sim, você falou agora etiqueta, muitas das etiquetas que a gente vê em malas, mochilas, aqueles chaveirinhos, tudo aquilo é PVC, né? A gente acaba esquecendo, mas aquilo Exatamente. é PVC, né? A gente brinca muito, né? Quando eu vou fazer os treinamentos, eu brinco bastante, que é raro que você não vai encontrar no seu dia a dia um produto de PVC, que às vezes ele passa despercebido porque ele está muito no jargão do tubo de PVC. Mas pela versatilidade é comum no dia a dia encontrar sempre uma peça de PVC. Sim. Hoje você é focado em dar assistência técnica para todo o segmento da Braskem hoje, para clientes em PVC, é isso? Correto. Hoje, basicamente, o que a gente comenta, a dificuldade de você formar, né, um especialista em PVC. Então, hoje eu fico com a carteira de PVC da Braskem, atendendo diversos segmentos e clientes aí no Brasil. Tá. E pelas suas andanças aí, toda a tua experiência, a resina de PVC, assim, ainda qual é o maior mercado? É o tubo? São os fabricantes de compostos? Está no rígido, nos flexíveis? O que você consegue perceber em relação ao tamanho desse mercado? Hoje, o que a gente tem em termos de segmento de mercado é que o PVC, pelas características, quando rígido, né, pela rigidez dele que ele tem, e pelas características de estabilidade dimensional, ele não sofre fluência, né, com o passar do tempo. Então, ele tem uma estabilidade dimensional e uma rigidez muito boa à temperatura ambiente. Então, em função dessas características, ele é muito utilizado para construção civil. Então, o grande mercado, vamos falar do PVC, é construção civil. Então, 70% da aplicação do PVC vai para a construção civil. Então, 70% hoje? 70%, que é dividido basicamente em tubos e conexões, é a grande aplicação do PVC, então 50% é para tubos e conexões. Você tem uma parcela grande que vai para a parte de acabamento, então é o forro, aquele forro branco. Forro, perfil.
Isso, perfis, né? Tanto aquele sistema de canaletas externas para conduítes, Sim. você tem placas de revestimento de parede. Então, são perfis muito utilizados para a construção civil. Existe também algumas inovações, como que a gente chama sistema construtivo. Então, é um perfil mais pesado, mais parrudo, que ele Sim. vamos falar, simularia a parede da casa. Então, ele é oco e você enche ele de concreto, então você consegue construir com uma eficiência, né, em tempo e menor desperdício, casas assim numa velocidade bastante rápida, casas padronizadas. Sim. Isso são os perfis. Fios e cabos também, revestimento do cobre, dos Sim, fios e fios e cabos também é cabos. um grande mercado também, utilizando muito PVC. Então, esses tipos de produtos vão todos para a construção civil, que consome basicamente 70% da demanda. E os outros 30% ficam em calçados, tem muita questão de laminados, mangueiras, alguns tipos de embalagem, aqueles stretch film. Então, ele, pela versatilidade, tanto que ele vai de um tubo rígido, ou de um perfil rígido de janela, por exemplo, até o outro Tá. extremo, que passa por brinquedos, mangueiras e calçados, né, que vai reduzindo a dureza dele. Então, ele atinge muitos dos segmentos de mercado em diversas formas de apresentação, do rígido, opaco, ao rígido transparente, né, num blister farmacêutico, por exemplo. O comprimido que Sim. você tem é um blister farmacêutico, então é um PVC rígido e transparente. E aí ele pode caminhar por uma mangueira e um calçado mais flexível, até em algumas aplicações próximo a um silicone, né, como amortecedores de pé, Sim. né, que também ele pode ter uma dureza bem baixa para simular isso. E toda essa versatilidade vem justamente da aditivação. É verdade. Tem uma cadeia por detrás disso, né, de Sim, aditivos, que aí você vai compondo toda essa linha de PVC e vai fazendo as aplicações no geral, né? isso. Dessa, como você disse, né, dessas aplicações dos rígidos, mas o rígido acaba que ainda dentro daquela estrutura a empresa faz o próprio composto e já utiliza. Acho que nos flexíveis ainda nem todo mundo hoje, se eu não me engano, consegue fazer o próprio composto. Aí o pessoal já realmente compra das empresas que fazem composto. Se esse é pelo que eu percebo de mercado, ainda É. é mais ou menos isso? O que a gente fala muito, Júnior, é o seguinte: depende muito do volume que a pessoa tem. Então, a conta ela fica muito na seguinte situação: eu tenho que colocar um equipamento chamado misturador para fazer a preparação desses Sim. aditivos, né, da mistura do PVC com os aditivos, assim como eu preciso ter uma equipe trabalhando com isso. E vou ter um volume de compra de cada um dos aditivos, um volume mínimo. Então, esta conta dele comprar esses volumes mínimos, ter as pessoas fazendo lá toda a parte de misturação, mais Sim. investimento no equipamento, ele tem um cálculo que ele tem que fazer versus ele Uhum. comprar já um composto pronto do composteiro. Como Tá. são muitas empresas de compostos hoje, elas são empresas grandes, que têm um volume de compra maior, então ela consegue ter um custo interessante na compra dos aditivos, Sim. alta escala de produção, e aí com isso ele vai ter que fazer a conta entre ele comprar esse composto pronto e ele preparar. Né? E aí Tá. achar esse número mágico aí aonde que é mais viável ele preparar ou ele comprar de composto. Os composteiros, eles, a gente até comenta muito, ele é o grande distribuidor de resina de PVC, porque Sim. ele pega a resina, agrega com os aditivos, faz os grânulos, né? E aí os grânulos ele distribui para todo o mercado do Brasil. Porque, infelizmente, para alguém que não tem um volume tão grande assim, os equipamentos para fazer composto não são baratos, né? São equipamentos É, caros. exatamente. E dependendo da complexidade que é o composto, muitas vezes é viável você adquirir já o composto pronto. Né? E ter Tá? todo Só, também já uma assistência. Tá? Só para o pessoal entender um pouquinho também a distribuição da resina, grandes volumes, a Braskem vende direto, né? Isso, E exatamente. volumes menores é via distribuição. Qual que é essa linha de corte?
Hoje basicamente assim, a gente não tem um distribuidor de PVC hoje oficial, né? Então, Tá, basicamente, a gente vende minimamente para uma carreta, então são 25 toneladas, o mínimo. Abaixo disso, depende muito do segmento. Tem alguns segmentos que até é trabalhado, né, em função da complexidade do segmento, como, por exemplo, um segmento hospitalar. Então, a gente entende que é um segmento mais sensível e aí está como cliente nosso diretamente. Mas tá. caso seja uma aplicação um pouco mais convencional, aí fica a critério de comprar o composto ou se não tem que, de fato, trabalhar com essa quantidade mínima de 25 toneladas aí. Tá. O PVC também, você falou agora de indústrias hospitalares, eu acho que dentre os polímeros ele é um dos mais usados, né, na indústria hospitalar. É bolsa de sangue, né, Isso, tantas aplicações, né, que a eu gente muitas vezes até acompanhei, esquece que é PVC, né? eu acompanhei também a entrevista aqui na Talk Plus com o senhor Luiz, da Markmed, O né? Luiz da E aí Marcomed. ele comentou bastante, né? Que dentro dos polímeros que utiliza, ou pelo menos da carteira que ele tem de produtos, o PVC está lá incluso, né? Então, de fato, o PVC é um dos mais utilizados justamente na questão médica, muito em função da sua flexibilidade e Sim, transparência. Então, a a flexibilidade e a transparência. transparência são fundamentais porque o médico ele consegue, ou os enfermeiros, os profissionais da saúde conseguem ter acesso visual ao que está passando, vamos falar, do medicamento, da ampola para o interior do corpo. Então, isso é muito Tá. importante para você estar acompanhando. Caso tenha uma coagulação, alguma coisa de anormal, ele consegue imediatamente já verificar isso. Somado ao fato do material também ser facilmente esterilizável por os diversos Sim, processos de esterilização, então com isso ele é um esterilização. dos mais utilizados para a linha hospitalar. Então, como você mesmo Tá. mencionou, bolsa de sangue, bolsa de soro, de fato são grandes mercados do PVC. É verdade. Falando um pouco de reciclabilidade, né? Toda a linha você consegue reciclar hoje, dos mais flexíveis aos rígidos, você consegue reciclar o PVC? E quantas vezes dá para reciclar o PVC na prática? Essa é uma pergunta bastante interessante essa, Júnior, É, porque eu já ouvi alguns meios, algumas pessoas dizer, o PVC não se recicla. Não, na verdade, ele é um termoplástico. E como sim, todo termoplástico, você pode reciclá-lo. A grande questão, em alguns casos, é justamente o seguinte. Eu comentei que 70% dele vai para a construção civil. Então, o que acontece? Construção civil são aplicações de longo ciclo de vida. Então, são sim, aplicações que, por exemplo, uma janela, a ideia é que dure mais de 50 anos, um tubo, mais de 50 anos, fios e cabos, uns 20 a 30 anos. Então, o que acontece em muitos casos assim, é que não tem uma quantidade grande de PVC disponível no mercado para a sua reciclagem. Em função do quê? sim, Da falta de produto mesmo que acaba vindo para as regiões, ou pelo menos os centros de reciclagem. Então, mas de qualquer forma, assim, calçado, mangueira, algum fio e cabo, os resíduos do processo mesmo produtivo, todos esses, quando dentro da própria empresa fabricante, ele já faz a reciclagem interna, caso ele sim. saia para fora, ele já pode ter um processo de reciclagem sem grandes problemas. A Grendene mesmo, falando um pouco da Grendene, ela está com um processo bastante Uhum. interessante nas lojas da Melissa de economia circular, onde você recebe a Melissa que você não vai usar, deposita dentro de uma caixa nas lojas da Melissa, com a Que ideia legal, justamente de reciclar esses calçados não mais utilizados. Então, que isso é legal. bastante interessante desse ponto de vista de economia circular. E falando, de certa forma, da reciclagem, pode reciclar quantas vezes quiser. Logicamente, como todo polímero, ele começa a sofrer alguns problemas ou de degradação, ou oxidegradação, a viscosidade pode mudar, então sempre é interessante você estar ou misturando ele com algum outro material já com a formulação original, ou pelo menos mais natural, ou senão tem que fazer alguns pequenos ajustes aí, mas sem problema na sua reciclagem. Dar uma readitivada nele, né? Para a pessoa Isso. conseguir utilizar. Falando de um flexível assim, só para a gente fechar esse assunto,
se ele pegar um flexível, vamos dizer, sem aditivar nada, ele acabou de injetar uma sandalinha, ele moeu e já joga no processo de novo. Vamos dizer que ele jogue 100%. Quantas vezes você acha que ele consegue fazer esse processo sem a degradação? Varia muito em termos de processo e da própria formulação. Quão rica, né, ou robusta ela é a formulação. Mas, sem sombra de dúvidas, uma formulação um pouco mais pobre, vamos dizer assim, pelo menos umas 4, 5 vezes. 4, 5 vezes. Legal. Isso, é. Em termos de processamento, Emerson, eu acho que de todos os métodos de processamento, que é extrusão, sopro, o próprio derramamento que a gente já falou, acho que o PVC também atende todas as áreas, né? Todas as áreas. Praticamente assim, eu já vi várias empresas tentarem fazer algum processamento com o PVC. É possível, muito em função dessa aditivação, né, Júnior? Porque que acontece? Eu preciso de por exemplo, uma injeção, eu preciso de alta fluidez. Eu tenho aditivos para conferir melhor fluidez no material. Sim. Mas uma extrusão eu preciso fluir um pouco menos. Então é só trabalhar um pouco a questão de aditivação. Então, a grande versatilidade também nos processos é que cada processo exige uma fluidez, né? Uma viscosidade do material, que melhor se adapta para aquela aplicação. E como eu tenho uma série de backgrounds, vamos falar, de aditivos para o PVC, é questão de eu ajustar qual o melhor aditivo ou quantidade dele que eu preciso colocar em cada processo para poder dar maior ou melhor fluidez. Sim. Eu lembro que um dos mercados que a gente falando agora, eu lembrei dos mercados do garrafão de água, lembra? Garrafão de Praticamente água. era só... Antigamente era só PVC, né? Mas o PVC, eu acho que, se eu não me engano, ainda ele tem uma vantagem, porque você pode soprar ele direto, né? Você pega o composto e sopra direto. Já o PET, alguns outros materiais, você não consegue fazer o sopro direto, né? Tem que fazer uma injeção antes, né? Isso, é que de fato, assim, virou mais saudosismo isso, de fato, porque, infelizmente, assim, a produtividade de um PET, ela é imbatível, né, nesse sistema de injection mold, né? Então, quando a gente pega o sopro convencional, de fato, a produtividade é muito baixa, mas é possível, é possível. Verdade. A gente falando de saudosismo, né? Os discos de vinil, discos de vinil têm voltado, né? PVC. Assim, eles são em PVC porque tem gente voltando, né? Como tem muito agora a moda retrô, então tem duas empresas, a Polygram, né? A própria Polygram, ela retomou as atividades e tem feito discos de vinil com tiragem menores ou para colecionador, então ela tem retomado e feito os discos de vinil também, que é isso daí. Que interessante como as coisas são, né? Vamos falar um pouquinho da resina em si. Ela tem diferenças. Lógico, para muitos das pessoas que estão acompanhando a live, como não conhece, está aprendendo um pouquinho com o mestre, né, Emerson Madalena. Fala um pouquinho do valor K da resina. O que isso influencia, Emerson? Tá, não, legal. Quando a gente fala em valor K para resina de PVC, é como se a gente estivesse falando para outros polímeros, como polietileno, polipropileno, poliestireno, sobre o índice de fluidez. Então, quando você faz o índice de fluidez, você basicamente aquece, né? Você coloca ele dentro do equipamento, né? De fluxo, e você vai medir a vazão desse fluxo. Então, você coloca uma temperatura, um certo peso ou pressão, e mede o fluxo desse material. No caso do PVC, como a gente mesmo comentou, se eu colocar nesse mesmo equipamento o PVC, ele vai acabar degradando. Então não dá para ficar fazendo várias formulações para ficar medindo. Então o que a gente faz? A gente faz a frio. Então o valor K nada mais é do que uma medida de fluxo de material, mas a base de solvente. Então eu faço uma solução contendo resina, e aí eu faço então a medição da vazão desse fluxo de resina mais solvente, e aí eu, com uma tabela que foi inventada, porque o valor K, né, por um alemão chamado Fickenter, ele criou uma tabela onde você relaciona esse tempo nessa vazão, esse tempo de escoamento, sobre uma tabela criada dando valores, e esses valores para o PVC ele situa entre 50 e 80, 90 mais ou menos. Então esse é o valor K.
Então, uma resina, Tá. por exemplo, de uso Sendo geral... as 50 são mais moles, até Isso, a 80 seriam as mais duras. exatamente. Então, relacionando à massa molar, ao peso molecular, quanto menor o valor K, menor a Sim. massa molar. Então, consequentemente, serão resinas mais de fluxo maior. Então, seriam Ah, resinas legal. mais fluídas, mais pensando em aplicações de injeção. Quando eu vou subindo o valor K, são resinas, então, com um peso molecular mais alto, uma viscosidade mais alta e uma fluidez mais baixa, e aí são aplicações como, por exemplo, extrusão. Extrusão. Então, a pessoa É, que queira fazer um tubo, por exemplo, ele tem que ir para um valor K um pouco mais alto, né? exatamente. Então, Tá. um valor K, assim, médio para o pessoal entender, o valor K67 é muito utilizado para tubos. Para tubos. E em termos das cargas minerais, é só o carbonato que se usa para o PVC ou tem outros tipos de cargas minerais que são usadas, né? É, assim, podem ser utilizadas outras, Júnior, mas assim, a carga mineral que melhor casou com o PVC são carbonatos de cálcio. Até mesmo pela Tá, estrutura que tem o carbonato de cálcio, né, ele consegue ter uma melhor dispersão na matriz, que a gente fala PVC. Então, com isso, você tá. consegue ter um melhor desempenho a um custo mais competitivo. Então, carbonato de cálcio, de fato, assim, é o que mais é É, utilizado no setor são os PVC. aditivos que são mais utilizados. Legal. Sim. Já para a gente já ir encaminhando aí para o final, você que já está há tanto tempo, a resina evoluiu, né, nos últimos anos, né, se a gente parar para pensar. E para o futuro, o que você vê em termos de evolução, de investimento, que essas grandes companhias, né, como a Braskem faz, para o futuro da resina de PVC? Hoje a gente, lógico, como você falou, a gente já vê uma casa inteira formatada de PVC. E a resina também vai evoluindo. Lógico, os aditivos também vieram juntos, né? Você tinha aditivos há 20 anos atrás, você tem pacotes de aditivos hoje muito melhores, que se usa até um pouco menos. Mas a resina de PVC, a evolução, como é que você vê esse futuro e como você vê essa questão, Emerson? O grande, assim, as grandes evoluções nos últimos anos, né, Júnior, foi muito atrelado às formulações. Então, são novos Tá, aditivos mais eficientes. Então, para quem não está muito habituado, no passado a gente usava tudo separado, então, sim, você compunha o estabilizante térmico. Então, você colocava um sal metálico, você colocava um lubrificante, você colocava um antioxidante, tudo em separado para formar uma composição de processabilidade do PVC. Hoje, a gente já existe o Zone Pack. O Zone Pack, ele já reúne o estabilizante, são sais metálicos, ele já reúne o lubrificante, o antioxidante, então ele já vem de um pacote de aditivos. Então foi uma evolução muito grande na linha de aditivos para o PVC. Então, e assim vem caminhando. Então, a velocidade com que o PVC ele avança está muito mais ligado à aditivação do que efetivamente à tá. resina. Porém, A a própria resina. resina, exato, mas aquela coisa, as máquinas vêm se tornando muito mais produtivas, robustas, grandes, Sim, né, mais eficientes em termos de cisalhamento, então a resina, da mesma forma, ela precisa acompanhar também a alimentação e o processamento dela nesses equipamentos, né? Então, ela acontece essas evoluções mais lenta do que até o próprio aditivo, mas ela sempre acontece muito em função de que no passado, uns 20 anos atrás, uma máquina para fazer um tubo, por exemplo, saía a cada 300, 400 quilos por hora. Hoje a gente tem máquinas que são 5 mil, 6 mil quilos por hora, sim. né? Até máquinas maiores que isso para fazer tubo. Então, é um pouco disso que a gente está falando, que as máquinas têm tido essa evolução e a resina, assim como os aditivos, precisam acompanhar. Tá. Como mexo com alguns outros segmentos, a gente vê que muito do pessoal de injeção, por exemplo, e aí eu só quero tirar agora uma curiosidade, um mito, Não, fica também falar para o tranquilo. pessoal, assim, como a gente já está indo para o final, se você quiser fazer alguma pergunta para o Emerson, escreve aqui para a gente que a gente já faz para ele aí, gente. E a gente acaba ouvindo, vamos dizer, no chão de fábrica, né? Com aquele nosso cliente que injeta outras coisas, que está acostumado a injetar PP, PE, PS, e aí ele fala, não, pelo amor de Deus, eu não posso pôr PVC
Eu não vou nem entrar com o PVC aqui na minha máquina de isso jeito daí. nenhum. O que a gente tem a dizer? Realmente ele acaba sendo um vilão para esse pessoal? Porque fala, eu não posso deixar ele na máquina porque ele queima igual diferente de um PP, por exemplo. Esse mito é uma verdade mesmo ou não? Na verdade, é a verdade. O que acontece muito, Júnior, é justamente o seguinte, né? É, Quando a gente pega as olefinas que não sofrem um processo, por exemplo, de degradação em processamento, né, pelo menos tão acentuado, então, quem costuma trabalhar, então, ele tem uma técnica, pelo menos um conhecimento que, olha, eu posso abusar do processamento, eu posso abusar da janela de temperatura ou de tempo, Sim. ou até mesmo de residência do material lá, que o máximo que vai acontecer é o seguinte, a peça não vai sair direito, ou vai faltar para injeção, ou vai faltar parte da peça, ou de repente vai sobrar, ou não vai ficar com o acabamento ideal. Então, isso ele vai ter um reflexo na própria peça, mas ele vai fazendo esses ajustes. O PVC, a gente brinca, ele não aceita desaforo. Né? O que é não Sim. aceitar desaforo? Você tem uma janela de processamento muito mais estreita. Então, Tá. por exemplo, a gente fala dos grandes fabricantes de tubos e conexões. Estão mais de 50, 60 anos trabalhando com isso, injetando isso, o próprio a Grendene de calçados, há Sim. muitos anos já injeta calçados de PVC, então assim, para eles estão muito tranquilo. Por quê? Porque eles já dominam essa tecnologia. As máquinas, os processos, o conhecimento já está em cima disso. Então, quando Sim. você vem na mão de um cara de polietileno pegar um PVC, é isso daí mesmo. Ele vai ter uma experiência terrível, vai com certeza acabar queimando e vai falar que nunca mais quer esse material na fábrica. Por outro Tá. lado, se você vier de um cara de PVC que vai trabalhar com polietileno, muitas vezes o cara vai falar, pô, mas é isso daqui, é tão simples assim, é mamão com Sim. açúcar, então Sim. são essas as visões. Né? Então, de É, fato, é, é, é é isso. comum ver isso. É isso que a gente acaba vendo no dia a dia. Quem já trabalha com Sim, PVC já está acostumado, ama e vai embora. é Mas isso daí. quem trabalha com outras resinas, né, e acaba pegando o PVC, ele sente um pouquinho. Mas esse, por exemplo, aquilo que o pessoal fala, não, eu tenho moldes lá na parede, mas quando eu começo a usar o PVC, começa a me enferrujar todos os moldes. Isso é porque ele chegou a queimar ou o próprio processamento do PVC já vai soltar um pouco de gás clorídrico que vai oxidar? Normalmente, assim, o que exala nos processos é muito pequeno, então não seria suficiente para isso. Tá, Por isso que quando você trabalha com equipamento, assim, quando você vai trabalhar com PVC, os equipamentos recebem um tratamento superficial diferenciado. tá. Então você tem que nitretar, Uhum. niquelar, ou cromar toda essa parte de contato com o processamento. Mas quando isso vem acontecer, olha, o material que está na parede, lá no depósito, ele passar a sofrer esse processo, com certeza em algum momento houve uma queima ou no misturador ou na máquina. Porque Tá, né, os voláteis dessa queima, ele vai ficar um tempo lá para sair, ele vai muitas vezes depositar sobre uma superfície metálica e aí com alguns dias que ele começa a ter o processo de oxidação. Então, passou alguns entendi. dias antes disso acontecer. Ah, legal. Maravilha. Vamos para as perguntas, então. Eu vou começar aqui já, vou começar do final. Ó. O Masayoshi Mas você perguntou, falou, você comentou que tem muita gente Ah, querendo aprender, não, tem muita gente aí que pode ensinar, né? Esse daí é um pode que pode ensinar? ensinar também. Tem vantagens, por exemplo, o valor K69, valor K61, você acredita que isto vai evoluir no mercado brasileiro? Vamos lá. As vantagens, quando você fala muito em diferenças de valor K, a gente está basicamente falando em Aham, diferenças de peso molecular. Então, quando tá, você vai para uma linha onde você tem um valor K, por exemplo, 69, que é um valor K mais alto, você vai ter propriedades mecânicas melhores, mas um fluxo mais difícil. Quando sim, você, então, vai para outra mão, com valor K mais baixo, então o que você está dizendo? tá, Você está dizendo que estou reduzindo o peso molecular, vou ter melhor fluxo e menor propriedade mecânica.
Então, a depender das aplicações em que você está mirando a tua resina, o teu Sim. material, você vai optar mais por processamento, né, mais por fluxo ou mais por propriedade mecânica. Então, quando você compara um valor K61 versus um 69, definir, olha, o 69 eu vou ter mais propriedade mecânica, mas eu vou ter dificuldade de fluxo, ao passo que o 61 vai ter mais fluxo. Então, vai depender muito do tipo de processamento e da aplicação final que vai ter. Mas ambas as resinas, por exemplo, elas são muito utilizadas, né? Talvez a 61 a gente está falando de perfis leves, então são perfis para forro, por exemplo, ao passo que uma 69 ele está mais para um perfil pesado, então ou é janela ou até mesmo para tubos. Tá, legal. Outra pergunta aqui que apareceu é em relação às resinas off-grade. Eu lembro que antigamente era muito famosa essa história de off-grade, né? Mas hoje em dia ainda tem a resina off-grade, Madalena? Isso é vendido ainda? Sim, é comercializado, bastante comercializado e bastante procurado, né? Porque quando você pega um off-grade, certamente alguma especificação ela está fora, mas que em alguns setores, alguns segmentos do mercado, é possível você utilizá-la sem problema algum. Então, o off-grade, de fato, ela é bastante procurado, assim como até os subprodutos, né? O PVC, como a gente falou no início, né? É para o bem e para o mal. Então, o piso, né? Hoje, uma grande vedete do mercado brasileiro são os pisos vinílicos. E nos pisos vinílicos, você tem uma base onde você recebe uma quantidade muito grande de carga. E aí, nesta base de um piso vinílico, você pode utilizar resinas de off-grade ou um subproduto um pouco com uma qualidade um pouco inferior. Por quê? É um material que praticamente você vai receber só compressão, não vai ter nenhum processo de estiramento ou de uma tensão de atração. Então, com isso, você consegue utilizá-lo numa base de piso sem problema algum. Legal. Outra pergunta que apareceu aqui, vamos lá, Icodaira. Como você vê a restrição de plastificantes no Brasil? Vamos seguir uma legislação estrangeira? Essa pergunta é bem... Sempre as perguntas assim. Não, por PVC sempre vem boas perguntas. Eu gosto muito porque sempre vem boas perguntas. De fato, quando a gente fala em plastificantes, né, plastificantes é uma família, assim, são várias famílias, são mais de 5.000 tipos de plastificantes que existem no mundo. Logicamente que na década de 60, na década de 70, os fitalatos de fato foram os que mais se apresentaram como custo-benefício ideal para aplicações de PVC e vinham até a década de 80, quando na década de 80 começou as questões ligadas à segurança dos fitalatos. E aí o mercado como um todo mundial começou-se a se movimentar na busca de outras moléculas. Então o Brasil, já existem empresas estrangeiras aqui no Brasil que trouxeram suas moléculas livres de fitalato. Existem as empresas locais trabalhando também com moléculas livres de fitalato e outras empresas entrantes no mercado indo na linha de moléculas vegetais. Então, são moléculas vegetais. Então, hoje você tem muitos plastificantes também com moléculas usando muito pouco ou quase nada de fontes petroquímicas, muito base óleos vegetais, seja soja, milho, seja ele de girassol, mamona. Então tem uma série de moléculas que você pode utilizar a partir desses óleos e fazer plastificantes para o PVC. Então a cadeia do PVC foi bastante rápida e ágil. Então hoje basicamente a gente é muito pouco que se usa hoje com base, vamos falar, fitalatos. Tá. O próprio óleo de soja epoxidado, a evolução dele foi muito grande, né? Muito grande. Exatamente. O óleo de soja, a gente tinha, é uma coisa bastante interessante, para qualquer formulador de PVC, no passado você falava entre 5 PCR, né? Para quem não está acostumado, o PCR é parte 100 de resina. Então, toda a conta que você faz em cima do PVC é com base em 100 quilos, 100 toneladas, 100 gramas de resina. Então, é o tal do PCR. E aí, quando a gente colocou o óleo de soja, sempre ficava numa base 5. E com esse advento da tecnologia do PVC,
né, do óleo de soja, aliás, de óleo de soja no Sim, mundo, da evolução hoje dele, você, né? exato, então hoje você consegue colocar umas quantidades bem mais altas do que isso. É. Antigamente ele ajudava muito na questão térmica, né? Hoje não, hoje ele é um plastificante mesmo, né? Ele ajuda a Sim, amolecer o produto. isso. E Outra também pergunta mantém a aqui. questão térmica atrelada. Sim, sim, ele é muito bom nisso, né? Sim, sim. De novo, o Masayoshi perguntou sobre o mercado de nanopartículas de resina de PVC. O que você pode falar sobre isso? Vamos lá. Nanopartículas. Quando nasceu os conceitos de nanopartículas, no cenário, vamos falar de polímeros, elas vieram com dois grandes focos. Um foco foi justamente para melhorar ou aumentar a rigidez do material. Então, olha, eu preciso de um material que, teoricamente, ele era um cristalino um pouco mais flexível, né? E eu precisava colocar nanopartículas, normalmente de cargas, para poder tornar o módulo de rigidez desse cara um pouco mais alto. Então, Sim. não é o caso do PVC. O PVC ele já tem uma rigidez muito alta a temperaturas ambientes hoje, onde que ele é empregado. Então, o que acontece com isso? Se eu colocar mais nanopartículas, só vai encarecer, não vou ter ganhos de módulo de rigidez no material, porque uma vez que ele já é bastante... o módulo dele já é alto. É um dos É alto. módulos mais altos de rigidez que tem entre os polímeros. Né? Então, por isso que ele é muito utilizado para a construção civil. E outra grande aplicação das nanopartículas era justamente embalagens para melhorar a questão de barreira. Né? E o PVC ele é Ah, pouco tá. utilizado para questões de embalagens. Né? Então, com isso, a aplicação também acabou ficando um pouco mais assim, para outros polímeros e não para PVC, muito em função de ser pouco utilizado para embalagem e também o módulo de rigidez dele ser bastante alto. Tá. Mas o PVC hoje tem alguma linha de trabalho nas resinas para nanopartículas, para fazer cada vez partículas menores de PVC ou não? Não, tiveram algumas patentes, algumas linhas na busca de fazer isso in situ, né, diretamente nos reatores. Né, mas, de certa Tá. forma, foi mais acadêmico do que comercial. Do que comercial. Legal. Exato. E, Madaleno, como que alguém que assistiu a live, ou que depois esse vídeo aqui vai para o YouTube, você pode acompanhar depois esse vídeo aqui no YouTube, que foi muito rico, muita informação, muito bacana, muito importante. Como é que alguém que te ouviu ou que vai te ouvir depois pode entrar em contato com você, pode pedir tua ajuda, tem que ser via Braskem ou pode passar o seu contato para a pessoa falar com você, alguma ajuda que ela esteja precisando? Não, podemos falar diretamente no próprio e-mail da Braskem, né, até mesmo porque é PVC, né, então tem tudo a ver com a Braskem, com o meu dia a dia. Sim, Então é sim, Emerson, depois eu posso passar, mas é legal. emerson.madaleno@braskem.com. Legal. E aí, passou, já consegue conversar com você pedindo alguma ajuda, alguma assistência. Eu sei que você está lá Fica à disposto disposição. a ajudar e fazer esse mercado progredir. E como última pergunta, como é que você vê agora, Madalena, esse momento que a gente está vivendo, né? Você que trabalha numa grande organização, que é a Braskem, como você vê esse momento que está todo mundo passando? O que você está sentindo do mercado nesse momento? Quem está conseguindo trabalhar, quem não está? Qual que é a tua sensação? Eu acho que assim, é uma sensação acho que comum a todos, né? É um momento que talvez acho que nunca ninguém tenha vivido, Sim, vivenciado anteriormente. É tudo muito novo e da mesma forma que tudo é muito novo para o ser humano, tudo é um pouco sem uma grande perspectiva, né? De quando vai acabar, como que vai acabar, sim, quando que vai se dar esse desfecho, ou quando isso vai acontecer. Então, cria-se muitas dúvidas e de fato é uma preocupação isso nacional e também global. A gente tem, como o Braskem, a gente tem, como outras grandes empresas, tem tentado fazer desenvolvimentos, né, e apoio às inovações uhum, dentro desse momento de pandemia. Então, no Facebook, ou até mesmo nas próprias redes sociais, se acompanhar a Braskem, ela está fazendo uma doação de sim, sim, resinas, né, de material para justamente projetos e empresas que estão no combate a essa pandemia. Muitos clientes
tem trabalhado, tem dobrado até a sua capacidade produtiva, como a gente falou, deve ser muito utilizado para a linha hospitalar. Então, frente a esse momento também, esses clientes, eles têm estado bastante ativos, né, até com mais cuidados, porque eles têm que sair de casa também, assim como o enfermeiro. Sim. É importante estar lá cuidando, a gente precisa também abastecer os hospitais com insumos, né, e materiais. Então, é um momento bastante adverso. A gente, como todo mundo, espera que logo termine, que a gente volte a ter as nossas novas vidas, né, que eu não sei qual que vai ser a nova normalidade, sim, mas, sim, de certa forma, a gente trabalha bastante aí, motivado que isso logo termine e que o saldo, no final, não seja tão negativo assim. Mas estamos otimistas. Isso aí, meu amigo. Muito, muito, muito obrigado por essa live. Foi muito rico para a gente, foi muito importante. Acredito que acrescentou bastante para muita gente e ainda vai ajudar muita gente. Muito obrigado, muito boa noite e valeu mesmo por essa live aqui, por esse tempo e toda essa aula que você deu para a gente. Legal, eu que agradeço aí o convite seu e da Talk Plus. Mando um abraço a todos os amigos que de alguma forma participaram aí e têm mandado aí uma série de mensagens aí positivas e eu fico à disposição aí de vocês pelo e-mail. Fiquem à vontade aí em me contatar. Maravilha. Obrigado, boa noite. Obrigado um abraço para todo mundo aí na sua casa. Valeu. Até mais. Tchau.